Trocamos de assunto para falar sobre economia, porque o Ministério da Fazenda recuou na decisão de aumentar o IOF para fundos nacionais do exterior, mas manteve a alta para remessas feitas por pessoas físicas. Essa decisão vai impactar quem, por exemplo, viaja ao exterior e quem também faz compras internacionais, um acréscimo no juro. E há outras questões também, como o fim da isenção de aportes acima de 50 mil em fundos de previdência privada e a alta das taxas para o crédito de empresas. E quem nos ajuda a entender mais sobre as mudanças e os impactos desse novo IOF do mercado é o Tsai Shiyu, que é CEO da Stay, empresa de previdência privada. Muito bom dia para você, obrigado pela sua companhia aqui e por ter aceitado o convite em conversar conosco. Bom dia, Estevão, tudo bem? Obrigado por me receber. Prazer é nosso. Bom, o que dá para nós falarmos assim que causou esse recuo do governo? Existiram pressões que foram, digamos assim, executadas durante a madrugada e o amanhecer de um novo dia após aquele anúncio que teve repercussões negativas por parte do Ministério da Fazenda? Com certeza, Estevão, eu acho que existiu uma pressão gigantesca no governo, né? Acho que repercutiu muito mal o IOF, principalmente na parte em que passou a mensagem de que existia um controle indireto de capital, né? Então, o controle de capital ele repercutiu muito mal, né, na Faria Lima, no mercado como um todo, né? Houve uma percepção geral de que esse aumento de IOF para investimento de fundos, né, no exterior era uma forma do governo fazer um controle de capital para evitar a saída, né, de dinheiro do Brasil, né? E então essa foi talvez grande impacto, né, que fez com que o governo recuasse. Acho que o próprio ministro da Fazenda, né, o Ministério da Fazenda admitiu que ao fazer, né, essa mudança no IOF para fundos, né, no exterior, passou uma mensagem da qual ela não gostaria, né? Então o IOF, o aumento de IOF, que era uma mecânica para tentar fechar as contas, né, trazer mais balanço fiscal para o governo, passou a impressão de controle de capital, né? E acho que isso foi o grande motivador para o recuo do governo. Só que, além desse recuo, né, para os fundos, a taxação do IOF maior continua para o consumo das pessoas, das famílias, né? Com as taxas de crédito, com as taxas que você compra de compras internacionais e até para viagem. Por que houve essa preferência, digamos assim, em manter para a população ainda esse imposto mais elevado? Quando a gente olha, né, de um espectro um pouco mais amplo, né, o governo ele faz tanto um cálculo econômico como um cálculo político quando toma decisões como essa. No final do dia, a gente tem um desafio fiscal gigantesco no Brasil e você tem que ou aumentar a receita ou você tem que diminuir o custo. Como o governo não conseguiu fazer cortes necessários para balancear o orçamento do governo, né, se decidiu pelo aumento da receita, que seria, né, muito diretamente ali a tributação, o aumento da tributação. E aí, quando você olha ali essa decisão econômica, ela é mais transacional, mas a segunda derivada disso é a consideração política, né? Quando a gente fala do controle fiscal, do controle, né, de capital, isso gera uma repercussão muito negativa no mercado, né? Enquanto que um aumento dessa alíquota com impacto direto no consumidor, ele não tem uma repercussão tão forte como né, em organizações um pouco mais organizadas. Então, acaba que o consumidor, nesse caso, vai, né, ajudar o governo a ampliar um pouco essa receita para a gente ter um balanço fiscal, né, a médio e longo prazo. A gente está vendo até no lado da nossa entrevista algumas imagens de troca de câmbio, de dólares, né, daquelas exchanges que são chamadas. Também tem um impacto, né, para quem vai acabar trocando o real pelo euro e pelo dólar. Por que isso acontece? Vai ficar mais caro? Como que vai funcionar isso? Vai ficar mais caro, Estevão. Acho que como você comentou um pouco antes da gente começar o bate-papo, esse câmbio que a gente faz muito para viagem, né, seja por provedores nacionais ou internacionais, ele vai ficar mais caro, né? Então, o que você tinha é um decreto anterior que reduzia esse IOF de câmbio ao longo dos anos até 2029, né? E com o decreto atual a gente reverte o decreto anterior, então o IOF de câmbio vai parar de regredir, né? Como também, na verdade, ele estabelece uma alíquota padrão de 3,5, que é maior do que as alíquotas que existiam, né, nas operações de câmbio em geral.
Então, para quem vai fazer compras de cartão de crédito lá fora, quem vai trocar o dinheiro em espécie, que era uma alíquota muito menor, vai pagar os mesmos 3,5%. E para aqueles cartões, né, Wise, Revolut, todos esses cartões, né, que as pessoas utilizavam para fazer a conversão e gastar no dinheiro lá de fora, esse também vai ser taxado a 3,5%. Então, para quem inclusive usa essas ferramentas, esses cartões, provavelmente já recebeu um aviso dessa mudança. Então, a operação de câmbio para todos os consumidores que vão fazer uso de moedas estrangeiras lá fora vai ter que pagar um câmbio maior, um IOF maior. E também existe o aumento do imposto para quem tem previdência privada. Quem que vai ser impactado? Quanto que é essa alíquota também? Essa alíquota, Estevão, é de 5% sobre, né, os depósitos acima de R$ 50.000 no VGBL. Então, ele é uma alíquota muito específico, não é sobre a previdência em geral, é sobre uma modalidade exclusiva da previdência, que chama VGBL. Mas ainda existe uma incerteza muito grande, tá, Estevão, sobre como vai ser aplicado essa alíquota, porque não tem uma clareza de como se operacionaliza isso. Quando você conversa com as principais seguradoras do país ou com as associações que representam as seguradoras, existe uma dúvida muito grande. Quem que paga essa alíquota no final do dia? 5%? É a seguradora que tem que operacionalizar isso? Se tiver contribuições em múltiplas seguradoras, quem que é o responsável por esse cálculo? Então, eu acho que talvez nesse caso específico, Estevão, o governo ele tenha colocado uma alíquota dentro de uma operação de previdência que não é tão simples assim, de você simplesmente achar a fórmula, né? Então, eu acho que a previdência não estava no radar, de repente entrou dentro desse decreto do IOF, mas ele entrou sem dizer exatamente como isso vai funcionar. Então, eu diria que hoje o melhor que a gente pode fazer é esperar um pouco, aguardar, porque o próprio governo ainda está passando, né, para nós como que isso vai funcionar, porque não existe uma clareza de como esse 5% acima dos R$ 50.000 vai ser calculado. Nem os próprios R$ 50.000, Estevão, está muito claro como que se calcula esses R$ 50.000, porque Previdência ele tem uma mecânica muito diferente de um investimento convencional. Conversamos com o Tsachi Yu, CEO da Stay, empresa de previdência privada, a respeito desse aumento do IOF. Muito obrigado aí pela sua ajuda para nos auxiliar a entender todo esse contexto. Um ótimo sábado para você. Obrigado, Estevão. Bom final de semana para vocês. A gente que agradece.